Daqui a 147 dias tem Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. No episódio 64 da Parada das Nações, nós vamos viajar pela história olímpica da Croácia. A sigla da Croácia é CRO e a estreia dos croatas como uma nação independente nos Jogos Olímpicos aconteceu na edição de 1992 em Barcelona. Nos Jogos de 1900 em Paris, a Croácia disputou as Olimpíadas como parte da Áustria e de 1920 a 1988 os croatas estiveram presentes nos Jogos Olímpicos como parte da finada Iugoslávia. A Croácia não tem grande tradição no cenário olímpico, porém nos últimos anos o país vem tendo um ótimo crescimento no cenário esportivo e inclusive na Rio 2016 o país do leste europeu obteve o melhor desempenho de sua história em Jogos Olímpicos. Na ocasião foram 5 medalhas de ouro, 3 de prata, 2 de bronze, com 10 no total. A Croácia ficou na 17ª posição no quadro de medalhas, o que é um resultado espetacular para a Croácia ficar entre os 20 melhores países do mundo nos Jogos Olímpicos. Inclusive, esta foi a primeira Olimpíada da Croácia como nação independente que ela ganhou 2 dígitos de medalha em uma mesma edição. Na história dos Jogos Olímpicos, a Croácia tem 11 medalhas de ouro, 10 de prata e 12 de bronze. Com 33 medalhas no total, a Croácia ocupa a posição de número 49 no ranking da história dos Jogos Olímpicos. Embora não tenha tantas medalhas assim em Jogos Olímpicos e a história ainda muito curta no maior evento esportivo do planeta, a Croácia ganhou medalha em vários esportes: atletismo, handebol, tiro esportivo, remo, polo aquático, vela, levantamento de peso, basquete, ginástica, natação, taekwondo, tênis e boxe. E claro que vários atletas da Croácia fizeram história durante esta ainda curta jornada do país do leste europeu nos Jogos Olímpicos. No handebol, a Croácia é uma superpotência e o país foi campeão olímpico em 1996 e em 2004. Em 2012, acabou levando a medalha de bronze. Em Sydney 2000, a Croácia acabou não participando. Se participa, provavelmente teria conquistado a medalha de ouro. A Croácia vivia um grande momento e mesmo assim não conseguiu a qualificação olímpica. Nos Jogos de 2008, a Croácia foi 4ª colocada e na Rio 2016 caiu nas quartas de final para a Dinamarca, que viria a ser a campeã olímpica 4 anos atrás, no Rio de Janeiro. Os grandes destaques dessa ótima geração croata eram Venjo Lozert, Slavko Golusa, Valter Matošević, Igor Vori, Blaženko Latković e o grande Vano Balić, que para muitos é o maior jogador de todos os tempos no handebol. Para muitos, inclusive, é também o melhor e eu compartilho desta opinião. Eu peguei ali o finalzinho da carreira já do Ivano Balić, mas mesmo assim ele de fato era um jogador extraordinário. O Nikolai Pesalov, do levantamento de peso, ganhou as únicas medalhas da Croácia neste esporte em Jogos Olímpicos. A Croácia não tem grande tradição no levantamento de peso, mas o Nikolai Pesalov foi ouro nos Jogos de 2000 em Sydney na categoria até 62 quilos e nos Jogos de 2004 em Atenas ele foi bronze na categoria até 69 quilos. Blanka Vlasic do salto em altura.
A Blanka Vlasic foi uma das principais atletas do salto em altura nos anos 2000 e também nos anos 2010. Ela foi medalhista de prata nos Jogos de 2008 em Pequim e bronze na Rio 2016. Em Londres 2012, uma lesão tirou ela dos Jogos Olímpicos da capital britânica. Ela era inclusive cotada como a grande favorita ao ouro olímpico em Londres na prova do salto em altura. Os irmãos Nikisa Eskelin e Sinisa Eskelin competiram juntos no remo. Nos Jogos de 2000 em Sydney, levaram a medalha de bronze na prova do 8 com timoneiro e em 2004 conquistaram a prata na prova do Cosley para 2 atletas, conhecida também como prova do Cosley duplo. E para fechar, o basquete da Croácia tem muita tradição, porém apenas uma medalha em Jogos Olímpicos. Medalha essa conquistada em 1992, quando a Croácia perdeu na final para os Estados Unidos. Estados Unidos com o Dream Team de Michael Jordan, Scottie Pippen e companhia limitada. O time da Croácia era muito forte naquela época, não era páreo, lógico, para os Estados Unidos, que estava em outro nível, mas ainda assim era a principal seleção da Europa, ao lado da ainda existente Iugoslávia. Inclusive, a guerra da Iugoslávia tirou, a Iugoslávia daquela Olimpíada. A Iugoslávia ia jogar também a Euro de 1992, não jogou por conta da guerra, acabou suspensa das duas competições por participação direta da Sérvia na guerra. Mas a Croácia tinha 2 grandes jogadores naquele ótimo time. Um era o Dražen Petrović, que um ano depois, em 1993, num trágico acidente de carro, faleceu aos 29 anos, no auge da carreira dele. O Dražen Petrović, que foi um jogador importantíssimo na transformação da NBA. O Dražen Petrović era um jogador que, lá na década de 90, já tinha um ótimo arremesso de 3 pontos. Ele fez história no basquetebol europeu, em especial jogando pelo Cibona e pelo Real Madrid. E na NBA fez história jogando pelo Nova Jersey Nets. Inclusive, os Nets aposentaram a camisa do Dražen Petrović, número 3, em homenagem ao atleta que infelizmente tinha muito ainda a dar para o basquete, faleceu no auge de sua carreira, mas faleceu jogando demais, era um grande jogador e que ainda tinha muito a mostrar, não só na NBA, como também pela seleção da Croácia. O outro destaque daquela Croácia era o Toni Kukoc, que foi um jogador importantíssimo naquele Chicago Bulls da década de 90, o Toni Kukoc, que era um jogador que tinha um bom arremesso de 3 pontos, tinha também um bom jogo no garrafão e era aí ao lado do Petrović a estrela daquele ótimo time da Croácia que levou a prata nos Jogos de 1992 em Barcelona. Inclusive, o Toni Kukoc é considerado, ao lado também, claro, do Dražen Petrović, um dos 10 maiores estrangeiros que já jogaram na NBA. Para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a meta da Croácia é melhorar o seu desempenho em relação a Rio 2016, e o país xadrez tem boas possibilidades de conseguir o seu objetivo. No atletismo, a estrela da Croácia é Sandra Perković, do arremesso de disco. Ela é a atual bicampeã olímpica da prova, porém foi bronze no último Mundial. A Sandra Perković, nos últimos anos, tem sido ameaçada por 2 atletas de Cuba, que inclusive foram as 2 que ficaram à frente dela no último Mundial, mas ela é favorita ao tricampeonato olímpico em Tóquio. Importante lembrar, Sandra Perković
não ganhou o Mundial do ano pré-olímpico. Chegou na Olimpíada e ela acabou sendo bicampeã olímpica aí. Vamos ver se isso vai se repetir em Tóquio. O outro destaque croata do atletismo é Sara Kolak, que compete no lançamento de dardo. Ela é a atual campeã olímpica da prova, porém, no ciclo olímpico para Tóquio, ela não teve resultados consistentes e não foi um ciclo olímpico que explicasse o motivo pelo qual a Sara Kolak foi campeã olímpica 4 anos atrás no Rio de Janeiro. É uma atleta que vai chegar em Tóquio para tentar surpreender de novo. Ela não era favorita no Rio de Janeiro, era uma atleta ainda pouco conhecida, tinha só 21 anos e acabou sendo a campeã olímpica da prova, surpreendendo as favoritas. No handball, a camisa da Croácia pesa. O país vai disputar o pré-olímpico, teve um ciclo olímpico bom, é o país atual vice-campeão da Europa, perdeu na final para a Espanha recentemente, inclusive, e a seleção da Croácia tem um pré-olímpico muito acessível. França, Portugal e Tunísia. Na minha opinião, Croácia vai estar na Olimpíada tranquilamente. E o time xadrez tem um ótimo elenco, sendo que as estrelas são Domagoj Duvnjak, armador central, Luka Stepancic, armador pela esquerda, e Igor Karačić, que também é armador central. O time da Croácia é excepcional e, em caso de qualificação para os Jogos Olímpicos, na minha humilde opinião, vai se classificar. A Croácia vai chegar na Olimpíada, sim, como uma contender na briga pela medalha de ouro olímpica. No tiro esportivo, a Croácia tem crescido bem nos últimos anos e o país tem 3 chances de ganhar medalha olímpica em Tóquio. Na prova do rifle de ar em 10 metros masculino, Petar Gorsa, que foi prata no Mundial de 2018, e Miran Maričić, que foi bronze também no Mundial de 2018, são os destaques da equipe. Entre as mulheres, a estrela da Croácia é uma atleta já bem conhecida do cenário olímpico. Eu estou falando de Snježana Pejić. Ela que foi bronze no Mundial de 2018 na prova do rifle a 50 metros em 3 posições. Ela tem uma medalha olímpica na carreira, foi bronze nos Jogos de Pequim em 2008 na prova do rifle em ar a 10 metros. No remo, o destaque da Croácia é uma dupla, Martin Sinkovic e Valent Sinkovic. Sim, eles são irmãos. A dupla é a atual campeã olímpica e mundial na prova do esquife duplo. Eles que já são 2 atletas também conhecidos no cenário dos Jogos Olímpicos. Em 2012 ganharam a prata na prova do esquife quádruplo e na Rio 2016 conseguiram a glória na prova do esquife duplo. No polo aquático, a Croácia tem muita tradição e o país foi campeão do mundo em 2017, derrotando na semifinal a rival Sérvia, e em 2019 acabou conquistando a medalha de bronze no Mundial. O time da Croácia vai disputar o pré-olímpico, mas deve se classificar. A Croácia é o time mais forte que tem no pré-olímpico, tem um grande time e em caso de qualificação, a Croácia vai chegar nos Jogos Olímpicos como contender na briga pelo título olímpico. Importante lembrar, a Croácia foi ouro em 2012, bateu a Itália na final e 4 anos atrás no Rio de Janeiro acabou levando a prata, perdeu na final para a rival Sérvia. Os destaques da Croácia são Luka Lončar, Ante Vukicevic, Andro Buzli e Josip Vrlić. Mas claro, a Croácia tem outros jogadores muito estrelados, é um elenco muito forte e não à toa é a seleção atual vice-campeã olímpica. Na vela, os destaques da Croácia são
Simi Fantella e Mihovil Fantella. A dupla foi campeã mundial em 2018 na classe 49 Aero, Mundial de 2018, que é aquele mundial que já distribui vaga olímpica para praticamente todo mundo. E desses dois atletas, o Simi Fantella é o que tem mais experiência em Jogos Olímpicos. Nos Jogos de 2016, ele acabou faturando a medalha de ouro na classe 470, ao lado de Igor Marentic. No basquete, a Croácia está no pré-olímpico do Brasil. E pré-olímpico duro, o Brasil que é treinado por um croata, o Aleksandar Petrovic, que inclusive é irmão do Petrovic, entre aspas, mais conhecido, né? O Drazen Petrovic, que fez história na NBA, também pela seleção croata e no basquete europeu. E o Aleksandar Petrovic, que treina a nossa seleção, conhece bem o time da Croácia. Foi o treinador da seleção xadrez na Rio 2016. Inclusive a Croácia bateu o Brasil naquela Olimpíada. E aquele jogo foi determinante para o Brasil ficar fora do mata-mata daquela Olimpíada, né? O Brasil tinha que ganhar da Croácia de qualquer jeito para ter chance de classificação. Perdeu aquele jogo, depois perdeu para a Argentina e ali matou qualquer chance do Brasil de ir para o mata-mata. A Croácia não teve um bom ciclo olímpico, foi mal no Europeu de 2017, acabou sendo eliminada nas oitavas para a seleção da Rússia. Inclusive a Croácia estava completa com todos os jogadores da NBA no time. E a seleção croata ficou fora do último Mundial, só se classificou para o pré-olímpico por conta do ranking da FIBA. A Croácia tem um bom posicionamento e por isso vai jogar o pré-olímpico. A estrela da equipe croata é Bojan Bogdanovic, que está fazendo uma grande temporada no Utah Jazz, jogador extraordinário, e a Croácia conta com esse jogador para chegar aos Jogos Olímpicos, jogador com ótimo arremesso da linha de 3 pontos, mas que também é um jogador que sabe jogar mais próximo ao aro. Na ginástica, a Croácia novamente pode ser pedra no sapato do Brasil. O destaque do país é Tim Srbić, ele que compete na barra fixa, prova onde o Arthur Nori é o atual campeão do mundo, e o Tim Srbić foi ouro no Mundial de 2017 e prata no Mundial do ano passado. É o grande favorito ao ouro olímpico nessa prova. O Arthur Nori não chega a ser um super especialista de barra fixa, é uma prova onde ele vai bem, mas a barra fixa é a prova do Tim Srbić. Ele é forte nesse aparelho, nos outros aparelhos ele não tem resultados tão extraordinários assim. No Taekwondo, a Croácia evoluiu muito. O leste europeu, por sinal, tem evoluído, né? Sérvia também é outro país, em especial no feminino, que tem conseguido resultados importantes nos últimos anos. Os destaques da Croácia no Taekwondo são Toni Kanae, categoria 80 kg, Kristina Tomic, categoria 49 kg, e Matea Jelic, categoria 67 kg. Todos esses atletas se qualificaram pelo ranking olímpico e, claro, vão lutar por medalha nos Jogos Olímpicos em Tóquio. No tênis, a Croácia também evoluiu muito, é país campeão de Copa Davis, tem que respeitar o país xadrez. Os destaques da Croácia são, no masculino, Borna Coric e Marin Cilic. Eu sou fã do Marin Cilic, joga demais, um dos jogadores mais subvalorizados dessa geração. No feminino, Dona Vekic é o destaque dos xadrezes. E é nas duplas que a Croácia se destaca muito, porque a Croácia tem 4 jogadores extraordinários de dupla: Ivan Dodic, Mete Pevic, Nikola Mektic e Franco Škugor. Dá para montar 2 duplas fortes. A Croácia tem um ótimo ranking e ao menos uma dupla vai se qualificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, visto que a Croácia tem um ranking excepcional e vai ser muito massa se a Croácia conseguir aí montar 2 duplas muito fortes.
O último esporte é o estreante karatê. O karatê vai estrear nos Jogos Olímpicos, vai ser a única participação do karatê em Olimpíadas, já está vetado para 2024 e a estrela croata é Ivan Kivesic, que é o 6º colocado do ranking olímpico na categoria acima de 75 quilos. O Ivan Kivesic, que atualmente estaria qualificado para os Jogos Olímpicos por conta ali de um limite que o karatê tem por categoria de classificação. A regra, vamos dizer assim, de qualificação do karatê para os Jogos Olímpicos não é tão simples de entender, mas enfim, hoje o Kivesic estaria comemorando vaga para Tóquio 2020. Este foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês gostem e, por favor, pessoal, like que é importante, comenta aí embaixo, seu feedback é primordial e deixa aí sua sugestão de pauta porque ela tem boas possibilidades de se tornar vídeo aqui no canal. Grande abraço a todos e eu fui!